né? Só que é o seguinte, emprego tem, gente, tem. Não tem aqui no bairro, mas pro lado da região central tem, né? Só que o cara não quer trabalhar de carregar peso, mas também não sabe mexer no computador, mas também não sabe falar nenhum idioma extra, mas também não sabe nada. Então, aí o cara não quer carregar peso e também não sabe fazer nada, o que ele vai fazer? Nada. É bem isso, né? Bem, mas falando de... Vamos lá para a palestra rapidinho, né? Hoje é nosso último encontro. Ela tá numa reunião agora lá embaixo. Né? Tá nosso último encontro do ano, né? E ela falar, já chegou a pessoa. Né? Cheguei, oi gente, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar sobre cura, né? Então, é um tema complicado de falar, né? Então, cura, né? O que é a cura, né? Agora eu preciso do outro papo aqui, né? Oi? O outro papo aqui. A gente colocou. Colocou? É. Tá bom, então. Então, assim, aí a gente vai falar de cura, uma coisa delicada, né? De pensar, cura, o que é a cura, né? Então, aí, quando eu fui pensar nesse tema, né? Eu lembro de uma pessoa... Aqui é uma casa para pessoas que eram soropositivo, né? HIV/AIDS, desde 98, né? Nós trabalhamos com abrigamento, né? Então as pessoas eram aqui abrigadas. Hoje praticamente não tem mais... esse trabalho está se encerrando, graças a Deus, né? Então você não tem as características do HIV e da AIDS lá dos anos 80, 90, início dos anos 2000. Então hoje a medicação ela evoluiu ao ponto da pessoa que é soropositivo ter uma vida saudável, tanto quanto a minha, não infectar outras pessoas, né? E está indetectável o nível de vírus no corpo, né? Então a pessoa não sucumbe, né? Não chega à morte em 2, 3 meses, que nem era lá nos anos 80. E isso vai levando o equipamento aqui, que é Resplendor, a cair em desuso, né? Então, para que ela não perca a característica dela, a gente foi mudando e está moldando, né, essa nova característica. Mas, por que eu estou falando isso, né? Porque a gente também está no Dezembro Vermelho, que é o mês de combate ao HIV, né? E parece que não, mas ainda existe um alto índice de infecção, principalmente entre os jovens ali entre 15 e 29 anos, né? E aqui tem várias histórias que a gente pode contar. Mas tem uma bem curiosa, quando recebemos o tema da palestra Cura, né? Um dia eu estava aqui à noite fazendo uns documentos da associação, já era tarde, umas 9 horas, 10 horas da noite, e vem um paciente, né? Ele tinha passado o dia inteiro num festival da igreja. Não sei o que é festival da igreja, mas estava num festival lá da igreja, né? Curas, orações, bênçãos, essas coisas e tal. Aí, 9 horas da noite ele retornou, né? Aí ele entrou, alguém abriu o portão para ele. Aí eu estou lá sentado, ele chega, eu estou sentado lá no escritório, ele chega lá na porta do escritório, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Mas eu estava com tanta coisa para fazer, de documento, né? Que ele pegou e começou a falar, né? Eu fui lá na igreja, muito bom, recebi muitas bênçãos, né? Que bom, né? Você vai na igreja, a ideia é essa, você receber bênçãos, ouvir o sermão lá do pastor e tal, não sei se fala que é sermão, né? Revelação, que seja. Mas aí eu lá, eu falei, que bom, e eu escrevendo lá e me digitando e tal. Aí ele falou assim, eu fui curado. Aí eu estava escrevendo, aí eu parei de escrever, aí ele tomou toda a minha atenção. Aí eu olhei assim para ele, você foi curado. Eu fui curado, né? Eu falei, fui curado do quê? Do HIV, da AIDS, né? Eu falei, é mesmo? Aí eu parei, eu fiquei preocupado, né? Aí ele você não acredita, né? Aí eu falei assim, calma lá, né? Vamos por partes, né? Aí ele falou, mas ele não acredita, ele estava empolgado, né? Ele estava feliz, né? Porque houve essa revelação que ele tinha sido curado da AIDS, né? Aí eu falei, tá bom, né? Olha, existem vários tipos de cura. Eu não descreio que você foi curado, mas eu acredito que você pode ter o seu espírito ter sido curado, né? Porque quando eu estou doente fisicamente, espiritualmente eu também estou doente, né?
E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu acho que a cura pode ser espiritual, talvez você vive tanto essa doença, né, que é o HIV, que você está com a ideia da doença no todo, né? Mas quando você recebe a bênção de uma cura, pode ser a cura espiritual. Não, mas eu vou te provar que não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu não vou mais tomar remédio. Eu falei, então, faz o seguinte, né? Continua tomando seus remédios, né, direitinho, faz seu exame médico, depois nós vemos, depois nós conversa de novo, tudo bem? Mas ele estava muito certo que ele estava curado. Tudo bem, é fé. Aí ele falou, né, que o pastor foi lá e colocou a mão na cabeça dele e recebeu a mensagem que ele estava curado a partir daquele momento. Mas eu não tô, é que nem eu falei, eu não tô desmerecendo o que o pastor falou, mas é que nem eu falei, como que você recebe essa cura, né? Então, eu acho que é interpretar, né? Curou o que? O espírito ou a carne, né? Então, eu acho que naquele momento ele teria que fazer uma análise sobre isso. Mas a fé dele era tão grande que ele levou a ferro e fogo aquilo que o pastor falou. Aí, quando você tem fé, você é cego, porque você acredita. E não está errado, está certo, né? Mas Jesus sempre diz para ele, seja cauteloso, existirá falsos profetas, né? Não sei qual foi o contexto ali, mas na verdade era. Quando de repente, um dia, ele passou o tempo, ele pegou, seguiu o caminho dele, tá aqui dentro, continua morando aqui. Aí passou uns 20 dias, ele pegou e começou a passar mal, né? Passar mal, e teve que ir para o hospital. Aí foi para o hospital e já ficou internado, né? Aí ficou internado, aí constataram que estava toxoplasmose. Aí toxoplasmose, ele já entrou em coma, né? Aí eu falei, ixi, eu achei que não foi curado não, né? Aí, tudo bem. E aí, nisso, ele teve a toxoplasmose, mas aí o médico, o serviço social informou a gente, olha, ele não estava tomando medicação, teve um aumento da carga viral dele, então o HIV pegou e se manifestou de uma forma muito rápida, né? E as infecções oportunistas apareceram. E aí, tudo bem, e aí a gente perguntou, tá aí, o que a gente faz agora, né, para assistência social? Ela falou, ora, não tem o que fazer, tem que aguardar, ele está entubado, está acamado, né, provavelmente não volte mais a andar, porque ele teve a infecção da toxoplasmose na coluna cervical, né, e ficou lá. Então a gente ficou esperando. Eu sei que nisso a gente já não tem mais nem notícia dele, aí tinha passado uns 4 meses, a gente nem achava mais que ele estava vivo, né. Aí o hospital liga falando que ele estava de alta, né? Ele está vivo, olha só. Não, é te dar risada, mas é muito sério, né? E aí ele... mas... E qual foi a gente ficou preocupado, porque ele não podia andar mais. Ele falou, não, está fazendo fisioterapia, está andando. Ele tem condição de vir sozinho? Tem condição de vir sozinho. A gente tem que tirar a prova dos 9, né? Aí, porque eu não posso ter a camada aqui. Aí quando ele chegou, ele desceu da ambulância andando e tal, só que ele ficou com sequela, né? Aí a sequela foi a audição, ele perdeu a audição, mas perdeu parcialmente a audição, 70% da audição dos 2 ouvidos por causa da toxoplasmose. Adiantar a história, né? Aí eu falei assim, você tá vendo, Josué, que... Desculpa falar o nome dele, mas... Você tá vendo que... às vezes a cura foi espiritual, não era uma coisa física, né? Mas eu vou lá falar com o pastor, né? Eu falei, você vai lá falar com o pastor? Vou lá falar com o pastor, não vai ficar assim. Porque eu quase morri por causa desse negócio. Mas eu achei legal a resposta do pastor, né? Eu achei a resposta do pastor transmite bem aquilo que eu queria dizer para ele. Ele retornou, tal, não perguntei, passou uns 3 dias, perguntei, e aí, o que aconteceu lá? Você foi falar com o pastor? Fui. O que ele disse? Que o recado foi passado errado por Jesus. Juro por Deus que ele falou desse jeito. Eu falei, tá bom, o recado foi errado. Então, assim, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente ouve. Tem uma passagem que Jesus Cristo fala, né, lá no poço da... Mas onde ele faz a cura no cego, né, que ele pega e passa a lama no rosto do rapaz,
e manda ele fazer a lavagem dos olhos, né? Que era cego. Aí ele fala assim, não conta pra ninguém do seu milagre, né? Porque quando você conta da sua vida para alguém, vai ter um monte de gente para te desmotivar. Isso não vai dar certo, não faz isso. Nossa, você vai fazer isso mesmo? Quem é você para fazer isso, né? Então a gente tem mais gente para desmotivar. Mas não porque a pessoa é ruim, mas porque às vezes a vida dela dá tudo tão errado que ela não acredita que vai dar certo na vida de ninguém. Então assim, aquela história da gente não falar da nossa vida para os outros, dos nossos planos, quanto menos as pessoas souberem, isso é verdade. Porque se você falar, eu vou fazer uma viagem pra praia, vou ficar lá 20 dias. Nossa, você vai pra praia agora? Meio difícil, meio ruim. E o dinheiro? Aí a pessoa começa a te desmotivar. E aí vai acabando com o seu sonho, né? Então, isso é em tudo, né? Tudo que você faz planos na vida, a gente não deve contar nem para os nossos filhos. São nossos planos. A gente vai lá, vai fazendo sozinho. Depois, quando a gente conquistar aquilo que a gente queria, quem vê vai aplaudir, quem não vai aplaudir também tá bom, né? Mas o negócio da cura, né? Quando a gente pensa e fala assim sobre cura, né? O que eu estou buscando, né? Então, às vezes a gente está buscando uma cura que ela não vai ser material ou vai se materializar no corpo da gente de uma forma física, né? Mas ela pode se materializar de uma forma espiritual, seja qual for sua religião, né? Então não importa qual é, o que importa é assim, a sua fé. Então, se o seu espírito está bem, né? Não tem problema. Eu vejo alguns vídeos assim, eu falo, mano, eu acho que eu seria totalmente arredio à situação, né? Um rapaz que perdeu os 2 braços, né? E ele começou a fazer pinturas com o pé, né? E ele falou que aquilo ali que dá sentido à vida dele, pintar com os pés, né? Porque ele falou assim, eu ainda não aceito a perda dos meus braços, né? Mas isso me motiva a continuar vivo, né? Que eu posso fazer outras coisas, eu posso... Então, às vezes a gente não tem certas coisas, às vezes a gente tem dificuldade, né? Para aceitar o que é, né? Então, é mais ou menos o caso do diabético, né? Então, a pessoa fala assim, pô Deus, mas por que eu sou diabético, eu faço tudo bem, faço tudo certinho? Mas o infeliz comeu açúcar em excesso a vida inteira, né, desde a infância até a fase adulta. Chega uma hora que o pâncreas para de funcionar mesmo, né, que é o que faz a insulina para diminuir as taxas de açúcar no corpo, né? E aí você fica lá 40 anos comendo açúcar, bombardeando pizza todo dia, refrigerante todo dia, massa, pão, enfim, tudo que é açúcar, né? E aí você desenvolve, né, a diabetes, porque você para de produzir insulina, e aí vai ter que tomar o metformina ou vai ter que tomar a insulina aplicada, né? É difícil, né? O corpo foi castigado durante 40, 50 anos, e depois você querer que ele se... É possível? Eu acho que é possível a cura, né? Mas depende muito das suas ações, dos seus pensamentos, como que você vai transitar nesse caminho, né? Mas tudo isso vai da sua mente, né? Com o seu corpo. Porque eu acredito em cura, né? Principalmente quando a coisa é muito... Principalmente aquela pessoa que está ali margiando a morte, né? Então, quantas pessoas... Não são muitas, mas a gente tem relatos aí da própria ciência, né? Pessoas que têm câncer, né? E de repente o cara em 15 dias ele já está desacreditado, né? Hoje o negócio está bonito aqui, né? Então, a pessoa já está desacreditada, né? De continuar vivendo, e ela milagrosamente, né? É diagnosticada sem o tumor, sem o câncer, né? Mas por que isso acontece, né? A gente acredita, a gente ouve, lê, né? Que a pessoa ressignificou a vida dela naquele momento, né? Então, veio uma doença fatal que vai transformar aquela pessoa, vai levar aquela pessoa à morte, mas o desejo dela de viver e pensar assim, pô, posso fazer diferente, né? Se eu tivesse uma chance novamente, eu faria tudo diferente, né? Então, eu iria... É o ressignificar. Então, às vezes, a gente está doente, né? Doente de tristeza, doente de tédio, doente com depressão, né? Mas o que eu preciso fazer para me resgatar? Porque nem sempre eu vou ter uma mão puxando. E muitas vezes a mão que está me puxando, às vezes ela também não está muito afim de me ajudar, porque ela também já tem os problemas dela, né? Ou tem dificuldade de ajudar você.
Então achei importante a gente pensar em autorresgate, né? Então, porque aí eu começo a trabalhar a cura, mas não é somente a cura física, mas é a cura emocional, é a cura espiritual, né? Então esse rapaz, né, que passou por isso, eu acho que ele aprendeu uma grande lição, né? Então ele foi para o hospital, ficou internado, a gente achou que ele tinha morrido, ele voltou, depois ele se recuperou, mas não teve a audição 100% de volta, mas hoje ele segue a vida dele, tem família e está trabalhando, né? Então assim, é ressignificar. O que eu preciso fazer para ressignificar a minha vida e trabalhar ela dentro do aspecto que eu possa ser melhor, viver melhor, né? Senão a gente vai ficar sofrendo e o sofrimento leva a gente à morte, né? Ah, eu vou viver feliz pro resto da vida? Não é viver feliz pro resto da vida. É compreender, né? Então o que eu tenho, né? Eu desenvolvi diabetes ali com 35 anos, né? Então, com 35 anos, acho que foi quando o meu filho nasceu, né? E aí a gente... Aí naquele período ali do final da gestação da mãe dele e o parto dele, aí eu comecei a passar mal, tal, e descobri que eu tinha diabetes. Mas claro, também o cara comia 2 pizzas e 2 Coca-Cola numa noite. Queria o quê? Né? Não tinha como, né? Não tinha como. Então assim, aquilo que eu faço com o meu corpo vai refletir nele, né? Então eu tenho que pensar, e é por isso que eu falei assim, foi uma vida toda de excesso de alimentação, né? Então, hoje eu me alimento bem, tem problema com a diabetes? Não, a gente convive, coexiste, de boa. Então ela está aqui e eu estou aqui e nós convivemos juntos. Ela não me larga, eu queria largar ela, mas ela não me larga, né? Então, a gente está vivendo junto aí. Mas eu tenho como controlar isso, eu tenho como. E ela não é uma coisa assim que me afeta, porque eu não permito, né? Então, eu faço uma alimentação razoável, dentro do que eu posso me alimentar, né? Tomo medicação todo dia bonitinho. Tem época que ela tá muito normal, tem época que ela tá um pouquinho, eu dou uma ramelada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? A cura é uma coisa aqui mais psicológica do que física. Ela pode acontecer fisicamente, que nem nos casos de câncer? Pode. Mas aí você tem que ressignificar a sua vida inteira para que você alcance aquilo que você quer alcançar, né? Que é possível, né? Mas aquilo que te aflige hoje é o que você precisa curar na sua vida. A preguiça, a procrastinação, né? Trabalhar é muito bom, que nem nós estamos falando aqui no início, né? É gostoso você deitar cansado para dormir, né? Então, e às vezes a pessoa é preguiçosa, e aí a vida dela vai perdendo sentido, porque ela não faz nada, mas o corpo quer fazer alguma coisa, mas também não tem coragem de fazer nada. Então a gente tem que pegar e pensar assim, o que eu preciso curar para não ficar doente lá na frente? A gente vai envelhecendo. Se eu parar de andar e ficar o dia inteiro sentado, daqui mais uns 2, 3 anos, né, eu não consigo andar. A gente vai encolher, vai ficar torto, não vai conseguir subir a escada. E vocês estão subindo a escada aí, tá bom, tá todo mundo forte, né? Se não infartou no meio do caminho, é porque tá tudo bem, né? Então tem que pensar isso. Graças a Deus nós estamos subindo aí as escadas aí, né? Mas é pensar assim, né? Eu preciso curar aquilo que me aflige. O problema nunca é o outro, o problema sempre sou eu. O que me aflige emocionalmente, psicologicamente, né? Então, começar a assistir coisas boas, né? Então, sair daqueles jornais da morte e tudo mais. Né? Mas vou assistir o que é de bom? Olha, gente, às vezes é melhor não assistir nada, né? Não assistir nada. Aprender a ler, né? Fazer uma meta, vamos falar, eu sei ler. Então, mas aprender a ler, né? O que é aprender a ler? Né? Pegar um livro, né? Você não precisa pegar um livro de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas. Mas um livrinho, tem aqueles livrinhos para vender que são bem de leitura rápida, com bastante imagem, gravura, né? Que tem para vender R$5, R$10 no shopping, nas feirinhas do shopping. Então, é a gente mudar o nosso olhar para o mundo que a gente vive. Né? Então, e a gente mudar a nossa opinião diante daquilo tudo que a gente opina. A gente não precisa ter opinião para tudo. Então, a nossa língua é uma coisa extremamente afiada. E são todas as pessoas, né? Então, a gente tem que aprender a ressignificar a nossa vida, né? Hoje a gente assiste televisão, né, lá em casa, mas é uma coisa assim muito esporádica. Coloco de manhã para ver ali se vai chover, se vai fazer sol, se eu consigo chegar no trabalho por causa do trânsito. Torcendo para ter uma greve, né? Mas
de manhã ali, mas também só na audição, depois não assisto mais nada. Então assisti um filme, né? Para quem tem dificuldade de leitura, hoje em dia tem audiobook, né? Então você coloca lá no YouTube o nome do livro que você gostaria de ver, um livro por aí, coloca lá, às vezes ele já tem lá, áudio, né? Eu ia lá do Valo Velho para o Grajaú todo dia, trabalhar lá, né? Eu ia e voltava, dava para ir 1h20 para voltar 2 horas, né? E aí eu ficava pensando, o que eu vou ficar fazendo dentro do carro? Só passando raiva com o motorista da frente porque está tudo parado? Não. Né? Então, eu pegava e colocava audiobook. Né? Eu ouvi no audiobook no carro. Então, assim, foi o período que eu mais estudei, que eu mais aprendi, né? Porque era a forma que eu tinha. Não tinha tempo para ler, mas eu tinha tempo para ouvir. Então, aquilo que a gente vai aprendendo é nosso. Nossa, ninguém tira da gente. Por isso que é importante você ressignificar a sua vida, porque você encontra a cura de alguma forma. Existem vários caminhos para a cura, mas às vezes a cura que eu realmente quero, ela não vai ser da forma que eu quero que ela vai acontecer. Mas se eu começar a mudar meus hábitos e mudar a forma que eu vejo o mundo, ela chega de alguma forma. Chega um momento que você fala, poxa, foi tão fácil, tão simples, né? Mas eu preciso mudar o caminho. A gente tem que mudar o caminho da vida da gente. A gente tem que ressignificar. Quando a gente ressignifica a nossa vida, a gente encontra a cura dentro daquilo que a gente quer, né? Então, mas eu continuei tendo hipertensão arterial. Também sou hipertenso, desde os 14 anos. Tomo remédio todo dia para esse negócio, né? Eu não gosto de tomar o remédio, né? Porque eu tenho que lembrar. Eu não lembro muito de tomar o remédio. Mas assim, são coisas que não me incomodam, né? Tem gente que fala, eu sou hipertenso, eu tenho diabetes, eu não tenho dinheiro, o que eu tenho? Eu não tenho marido, não tenho uma esposa, não tenho um carro, não tenho uma casa legal, eu moro na favela. Olha quantos problemas a gente tem, a gente parar para pensar, né? Mas se a gente pega, que são doenças, são doenças que afetam a gente de alguma forma. E por isso eu falo, é importante encontrar a cura. Eu não vejo ninguém falando, nossa, eu adoro a casa que eu tenho. Né? Eu amo a casa que eu tenho. Não importa onde que ela é, se ela é uma casa em um barraquinho ou se ela é uma mansão, né? Eu li uma vez num livro o nome do autor é Osho, né? Osho, Osho, né? Que ele falava assim, você vai encontrar muitos mendigos embaixo de uma marquise feliz e muitos reis infelizes, né? O cara pode ter tudo, mas é infeliz, né? Então, a gente tem que, é o meu olhar para aquilo que eu tenho. Então, graças a Deus eu tenho um carro, graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho um local para me proteger, graças a Deus eu tenho um alimento na minha mesa, né? Então, a gente só lembra muito de reclamar, isso vira doença, né? A reclamação é uma doença, a gente precisa curar isso na vida da gente também. A gente tem que agradecer mais do que... tem dia que a gente fala assim, né? Puxa, o de hoje foi difícil, né? Mas que bom que a gente passou por ele, né? Passando, já acabou, né? Então, é ser grato, principalmente pelos momentos difíceis, sabia? Então, falar, obrigado, Deus, por ter me ajudado a enfrentar esse dia difícil. Que é uma dificuldade. Né? Então, gente, buscar a cura, né, daquilo que a gente passa, sente, ela começa com nós. Se a gente tem dificuldade, tu tem que procurar, eu acho que sim, tem que procurar ajuda. Né? Ninguém é herói, ninguém é de ferro, né? Todo mundo chora, todo mundo sofre, todo mundo tem os momentos bons e os momentos difíceis. Mas tem que tomar cuidado porque a gente vai buscar ajuda. Né? Não pode ser